Fica o convite para abrirem aí as telas, né, as câmeras para a gente se ver. Obrigada pela presença de cada uma e um aqui. E hoje a gente vai começar com uma leitura, um breve trecho aqui do GA 217, para a gente se conectar com o tema que hoje a Kátia vai trazer com bastante calor para a gente. Então diz assim: o que havia nas bibliotecas dos mistérios eram antes monumentos em que se anotava o que devia passar para a memória de todos. Essas bibliotecas não podem, de maneira alguma, ser comparadas com os livros atuais, pois todos os mistagogos costumavam indicar aos seus discípulos um outro tipo de leitura. Diziam: existe uma biblioteca. São as pessoas que andam lá fora. Procurem ler nelas. Procurem ler os mistérios gravados em todo o ser humano. A isso temos de voltar. Só que devemos voltar de certa forma, chegando de um outro lado, sabendo que todo conhecimento, todo saber apenas armazenado não tem valor, está morto e recebe vida apenas do dragão. Nós outros, desejosos de saber, devemos ter a sensação de que o saber não é coisa que se pode armazenar, pois logo se evaporaria. Devemos aprender que na literatura só se pode aludir de leve ao que é espírito. Como pode um livro realmente abarcar o espírito? O espiritual é algo vivo. O espiritual não se parece com os ossos, mas sim com o sangue. Ora, o sangue precisa de vasos para circular. Assim, o espírito precisa de vasos. São os seres humanos que nascem. É neles que deve ser vertido para ficar contido. Caso contrário, o espírito tão cheio de vida evaporar-se-ia. Precisamos conservar todos os nossos conhecimentos de forma que possam fluir para os seres humanos em desenvolvimento. Dessa maneira, poderemos ser companheiros de Micael e fabricar-lhe o veículo. O que vocês, meus caros amigos, pretendem realizar, consegui-lo-ão melhor pela conscientização de que o que querem é tornar-se companheiros de Micael. Vocês devem capacitar-se para seguir um ser puramente espiritual, que não está encarnado na Terra, e aprender a ter fé em outro indivíduo, porque este lhes abre o caminho que conduz a Micael. A humanidade precisa compreender de um modo novo e vivo a palavra de Cristo. Meu reino não é deste mundo, pois é dessa forma que ele vem a ser deste mundo. Cabe ao ser humano transformar em conteúdo deste mundo o espírito, que sem ele não faz parte do mundo. O Cristo veio ao mundo, não conduziu o ser humano para a vida terrestre no céu. Cabe ao contrário, cabe ao ser humano permear sua vida terrestre com uma espiritualidade que seja comunicável e que proporcione ao ser humano a possibilidade de vencer o dragão. Ótima noite, muito obrigada a quem está aqui, a quem virá depois. E eu quero convidar a Kátia, que é parte, né, do movimento da caminhação lá em Piracicaba desde 2019. Se você puder colocar isso, obrigada, né? Coloca nas duas. Que é parte, né, da caminhação desde 2019 lá em Piracicaba, né? Uma das grandes referências do movimento. A UT sempre traz como grande exemplo de êxito da caminhação a história, né, a realidade de Piracicaba, que conectou a antroposofia com o hip hop, né? Então é uma aprendizagem incrível para gente, né? E agora
a gente está, né, nesse momento de retomada, e Kátia fez parte também do Grupo Coração. Hoje ela só é do nosso coração, né? Não está mais conectada ao grupo, mas né, está conectada aí ao movimento. E para a gente foi um dos primeiros nomes, assim, ou o primeiro, ou o principal nome, quando a gente pensou em tratar sobre disciplina, né? E foi curioso, porque a gente tinha total certeza, assim, de que era ela, e quando a gente fez o convite, ela falou assim: "Ai, mas eu acho que disciplina não sou eu essa pessoa". Então, foi um processo bem bonito de mostrar, assim, todo o potencial dela para ela mesma, né. Então, Kátia, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco, né, de quem você é, a sua atuação, mas também de todo esse percurso, né, de altos e baixos e profundos, né, que a Caminhação Piracicaba passou, porque eu acho que pode ser uma ótima inspiração e referência para quem quer ser parte do movimento. Bom, boa noite, Aline, boa noite a todos, a todas, a todes. Esse momento é aquele momento super difícil, né, que o coração chega na boca, né, a barriga fica gelada. Eu quero agradecer muito esse convite, quero agradecer muito a presença de vocês. Desde que a Aline me convidou, eu fiquei pensando, mas quem será que gostaria de ouvir a Kátia Ferraz? Quem é Kátia Ferraz? Falar sobre disciplina, então me sinto muito honrada com a presença de vocês. E eu vou me apresentar e depois vou contar o tamanho do desafio, né, que a Aline me colocou. Eu sou mãe da Escola Waldorf Novalis, eu sou piracicabana, moro em Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, e sou mãe dessa escola desde que minha filha tinha 1 ano e 10 meses, e hoje ela tem 16 anos, e estou no caminho da contagem regressiva para deixar de ser mãe Waldorf, nem sei o que eu serei após isso, e me aproximei da antroposofia pela pedagogia Waldorf. Na escola Waldorf eu não trabalho no movimento antroposófico, nunca trabalhei, eu tenho uma outra carreira que eu já vou contar para vocês, mas eu me aproximei da antroposofia pela escola, e na escola eu sempre fui muito ativa, procurei colaborar da melhor forma possível, ajudei a criar o Conselho de Famílias, que hoje tem 10 anos, também fui parte da mantenedora, da diretoria da Associação Pedagógica Novalis, me tornei membro da Sociedade Antroposófica em 2016, hoje eu sou membro da Escola Superior, também sou coordenadora do ramo Novalis aqui de Piracicaba, acho que desde 2016 também. Sou uma das responsáveis pela organização do primeiro curso de temas fundamentais da antroposofia, que foi o primeiro curso que aconteceu fora da sociedade, ele aconteceu em Piracicaba, a partir de uma pergunta que eu fiz, né, por que não fazermos um curso em Piracicaba para torná-lo acessível àqueles que não podem ir até São Paulo. Então, em 2017, nós realizamos esse curso, que foi um tremendo sucesso em Piracicaba, com apoio da sociedade, e nós estamos, nesse momento, realizando o segundo curso de temas básicos aqui, em Piracicaba novamente, na Escola Novalis, e com apoio da sociedade, e também, novamente, nós estamos repetindo esse sucesso. Eu também me envolvi na organização do Congresso dos 100 anos da Pedagogia Waldorf, que aconteceu aqui na Exalc, onde eu trabalho, e em 2019 eu estava na sociedade quando eu ouvi o convite, o chamado da UTI para a caminhação. Naquele momento eu não sabia exatamente se eu estava entendendo o que a UTI estava falando, mas o meu coração disparou e eu falei, a gente levantou a mão, quem gostaria aí? Bom, a gente gostaria. E daí nós iniciamos um processo muito lindo em Piracicaba de buscar levar a antroposofia ao encontro de outros movimentos, ao encontro de outros seres humanos que não fazem parte do nosso, ou não faziam parte do nosso movimento, e realizamos em 2019, aqui em novembro, o último encontro da caminhação, daquele ano, né, a caminhação percorreu várias localidades, e Piracicaba foi a última,
E nós fizemos aqui um encontro com a Casa do Hip Hop, que é uma instituição que desenvolve vários projetos sociais, alguns com cunho espiritual também, muito forte dentro, né, do que é o movimento hip hop, que para mim também era e ainda é total novidade. Eu não sou adepta ao movimento hip hop, mas encontrei ali pessoas maravilhosas, né? Encontrei o humano no ser humano, que é o que a gente, como membro, né, e da antroposofia, como adepto, como parte, né, da antroposofia, busca. E desde então nós estamos no desafio de manter a chama acesa. A chama às vezes fica fraquinha, agora ela está novamente superaquecida. Fizemos uma visita na Monte Azul, com a UTE, levando os líderes e educadores da Casa do Hip Hop, e também professores da Escola Novalis, para um novo encontro e o início de um novo processo de movimento. E, bom, além de tudo isso, eu sou bióloga e sou professora da USP, e aqui na Exalc, no Departamento de Ciências Florestais. Eu sou, além de ser professora no ensino superior, eu sou pesquisadora na área de ciências naturais, e a minha linha de pesquisa é com ecologia, manejo e conservação de fauna silvestre. Então, trabalho principalmente com mamíferos, com aves, com espécies ameaçadas de extinção, trabalho com conservação da biodiversidade, e assuntos bem distantes da antroposofia, nas minhas horas vagas, em todos os momentos que eu tenho e que posso, eu me dedico, né, a essas atividades ligadas à antroposofia, pedagogia Waldorf e caminhação. Eu recebi esse convite da Aline, primeiro, a Aline nos pega pelo coração, né? Então ela falou comigo num determinado momento ali, de uma forma muito calorosa, e eu, num impulso, falei, sim. E depois, quando veio a razão e eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, né? O que será que eu posso falar sobre disciplina? Quem sou eu para falar sobre disciplina? Eu que não me sinto um ser humano, um exemplo de disciplina. Como é que eu vou falar sobre isso? E fiz a pergunta, Aline, ainda dá tempo de desistir? E a Aline falou, não. E aí eu entendi esse convite como uma oportunidade, como um grande desafio pessoal, inclusive de entender melhor e buscar algo que eu pudesse compartilhar com vocês. E, logicamente, eu não sou uma especialista, não sou uma conhecedora profunda do assunto, mas eu convivi com este tema todos esses dias, desses 2 meses, fui dormir e acordei pensando nisso e refletindo, e acho que cheguei em alguns pontos interessantes que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, mas eu gostaria muito também de fazer desse momento uma oportunidade de troca e de aprendizagem para todos nós. Então, eu quero chegar aqui com bastante humildade e pedir para vocês me ajudarem, né, a comentar as coisas que eu gostaria de trazer para vocês, que foram percepções que eu tive sobre disciplina. E eu confesso que até então, até esse convite, eu acho que nunca tinha parado para pensar exatamente sobre esse assunto. Então, também é um caminho novo, né, para mim, de busca e de encontro e de aprendizagem. E acho que meu primeiro susto quando a Aline, quando eu me dei conta que eu tinha dito, sim, Aline, eu topo, foi de que eu pensei exatamente isso, mas eu não sou, um exemplo, eu não sou uma pessoa que atende, né, os requisitos, ou que é disciplinada. Como é que eu posso falar de disciplina? E ao fazer esse comentário, num primeiro momento com a Aline falou, não, mas se a gente pensa em disciplina, a gente pensa em Kátia Ferraz. Kátia Ferraz é um exemplo de disciplina, e eu achei que ela estava dando uma exagerada, né, minha amiga, querida, né, falei, tá querendo me agradar. E fiz esse comentário com alguns amigos, alguns colegas, né, falei, nossa, eu tenho que falar sobre esse assunto, e tô um pouco perdida, e ouvi de várias pessoas exatamente a mesma coisa. Não, mas para falar de disciplina tem que ser você, tem que ser você. E esse foi meu primeiro susto, porque eu me perguntei como é que isso pode acontecer? Como é que, aos olhos daqueles que me veem, eu sou um ser humano disciplinado, sendo que eu sinto que não sou,
então tem algo errado. Será que nós estamos falando da mesma disciplina? Será que nós estamos enxergando a disciplina da mesma forma? E iniciei um grande movimento interior, uma grande crise num primeiro momento, e que culminou com algumas percepções sobre a disciplina que me fizeram muito sentido, me ajudaram a entender por que que eu sei que não sou e por que que as pessoas acham que eu sou. Então, são essas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, olhando para a disciplina, eu percebi que a disciplina, ela tem duas facetas. Ela tem uma dessas facetas, o nosso entendimento da disciplina como uma obediência às regras, obediência àquilo que se coloca diante de nós, ou uma resposta a essas regras ou a esses comandos que vêm de fora. E que nos são colocadas pelo outro, nos são colocadas pela sociedade, pela nossa vida cotidiana, pela nossa vida social, pela nossa vida profissional. Então, é uma visão da disciplina do ser humano voltado para o mundo exterior, respondendo a todos esses estímulos e esses comandos. A outra faceta da disciplina é exatamente a faceta contrária, é a faceta do indivíduo voltado para si mesmo, para dentro, onde essa obediência ela se dá a partir de uma decisão, de uma escolha do indivíduo em realizar algo que ele se coloca para si. Então, nessa vertente da disciplina, onde o ser humano olha para si, volta-se para dentro, para a sua vida interior, ele não está respondendo a comandos externos, ao que vem de fora, aquilo que se espera de nós, mas ele está se colocando algumas condições, como metas, como regras, como obrigações, para serem cumpridas por livre e espontânea vontade. Quando eu consegui olhar para a disciplina sobre essas duas condições, eu entendi que aquelas pessoas que me olham de fora me têm como um exemplo de disciplina e eu passei a concordar que, de certa forma, eu acho que eu desempenho bem minhas atividades para o mundo. Eu acho que eu sou um ser humano certinho, como dizem por aí, que atende às regras, eu tento respeitar ao máximo horários e compromissos e demandas da melhor forma possível, sempre fui assim, essa sou eu, e acho que aqueles que, Aline e outros que olharam para mim, falaram, não, essa é a disciplina igual Kátia Ferraz. Então, eu posso concordar com essas pessoas que, sob esse aspecto, talvez realmente eu consiga desempenhar bem a minha condição, né, de ser uma pessoa que atende, ou que é um exemplo, ou que é disciplinada. Sob o outro aspecto, que talvez só eu mesma saiba sobre mim, porque é aquilo que não se revela para o mundo, né, é aquilo que a gente guarda conosco, nossa vida interior, eu não sou, né, um exemplo, eu sou um péssimo exemplo, eu, na verdade, sou um ser humano que tem muita dificuldade em abrir espaço interior, então, cultivar o tempo e a vida interior para poder desenvolver, né, algo que, de fato, eu queira a partir de mim mesma. E exatamente por estar tão voltada ao outro e ao mundo, porque eu estou o tempo todo para fora realizando, não me sobra tempo para... É uma boa desculpa, é a desculpa de boa parte das pessoas, eu acredito, né, de que hoje não deu, mas amanhã eu vou começar a minha meditação. Amanhã eu vou iniciar a minha dieta. A partir de amanhã eu vou me vincular com a minha ação e tocar o movimento e trabalhar numa determinada ação social. Então, essa disciplina que depende unicamente da nossa vontade, para mim, é um grande desafio. Eu sou aquele ser humano que não
presta muita atenção na vida interior, eu tenho bastante consciência disso, e que tem muita dificuldade nesse autodesenvolvimento. E acho que, né, talvez algumas pessoas daqui se identifiquem com isso, eu conheço várias na minha vida cotidiana, profissional e social que ouviriam isso e falariam, eu acho que eu também não consigo cultivar essa capacidade de parar, né, parar tudo, parar o mundo e priorizar aquilo a partir de si, né, como uma ação, como um desejo, como uma vontade legítima, né, em pura liberdade. Porque a bem da verdade é que esse atendimento às regras, né, e às condições e aos comandos externos, tudo aquilo que chega para nós de fora, acaba sendo um certo aprisionamento, né? Eu me vejo aprisionada diante de uma série de demandas profissionais, principalmente, que se apresentam cada vez mais e mais e mais e mais e vão me oprimindo, né, e deprimindo e oprimindo, e você simplesmente se torna um ser humano automático, que não para, que não pensa, que não, né, que não dá um basta, que não abre esse espaço, né, e diz não, né? Assim como eu dou tanto valor ao mundo, ou aos comandos, ou à vida exterior, eu também, né, preciso e vou passar a dar esse valor para a vida interior. E essa percepção me trouxe essa... Desculpa, pode falar. Posso conectar aqui só Sim, para por favor, vai. matar essa charada, assim, né, do porquê que trouxe essa imagem, né, ou esse âmbito, né, esse aspecto da caminhação ligada a você, né? Uhum. E hoje eu tô muito reflexiva, porque também foi uma solicitação que as pessoas trouxeram da gente dar referências, né, dar outras referências, dar indicações de atividades que você vai dar indicação depois, né, no final, que eu sei. Então eu vou trazer mais um trechinho aqui, ó, desse livro que eu acho maravilhoso, que vai trazer essa imagem do porquê foi ligado a você. Assim, ó. Pode parecer absurdo, mas quem observa os anjos durante sua atividade constata neles a existência de determinada intenção relativamente à estrutura social da vida humana na Terra. Seu desejo é produzir nos corpos astrais imagens que deem origem a situações sociais bem determinadas no convívio humano do futuro. Os seres humanos podem negar que os anjos queiram implantar-lhes ideais para o futuro. Porém, é isso que ocorre. Por outro lado, essa formação de imagens por parte dos anjos obedece a um princípio bem definido, ou seja, o de que ninguém deverá, no futuro, usufruir tranquilamente da própria felicidade se outros ao seu lado estiverem infelizes. No que se refere às relações sociais na vida física, reina o impulso da mais absoluta fraternidade e união da espécie humana, uma fraternidade compreendida de modo correto. Este é, por parte dos anjos, o primeiro critério que rege a formação das imagens no corpo astral humano. Então, a experiência que eu tenho, né, de relação com você e a caminhação é realmente essa, né, de que, de fato, houve um primeiro momento, um primeiro encontro, assim, muito caloroso, né, em 2019, muito vivo, mas que depois, o quanto que você e vocês, né, batalharam por manter essa relação e manter as ações, mesmo que desconfiguradas, né, daquela primeira realização, né, porque vocês trabalharam para conseguir alimento para fazer cesta básica para as pessoas que estavam passando fome, né? Então, essa relação de que se tem alguém infeliz, alguém passando fome, se tem alguém em sofrimento, e essa pessoa está na minha rede, né, está na minha trama de vida, como ficar tranquilo em relação a isso,
né? Então, eu acho que essa imagem vem muito do que vocês vêm conseguindo realizar enquanto caminhação, né? E eu acho que é eu sempre também trago Piracicaba como essa referência, porque o movimento da caminhação está nessa relação no social, no fora, no diverso. Essencialmente, a gente quer trazer aspectos da cultura, mas é muito simples a gente entender que em dados momentos, se não tem o mais básico, a gente não consegue chegar nesse desfrute das relações sociais, né, dos encontros. Então, a gente vai fazendo o que é necessário também para chegar aonde a gente quer. E aí vocês, né, ali reexistiram, né? Cada um com o seu tanto, né? Uns tinham um tanto maior, né? E aí entre esse aspecto da fraternidade, da equidade, né? Entender o justo de cada um, né? A justiça social não é igual para todas enquanto um montante, né? Mas ela deve ser igual, né? Para todos. E aí a gente tem que entender as diferenças que existem, né? Entre cada realidade. E aí vocês passaram por isso e a gente se encontrou lá na Monte Azul, né? E estamos construindo novas oportunidades, novos encontros, incluindo os jovens agora ainda mais, né? Ampliando. Então, eu acho que este é o exemplo de disciplina, né? Entender que eu entendo quando você fala das questões do trabalho, né? Mas essa referência, né, de toda essa dedicação, esse movimento dentro do nosso movimento aqui da caminhação, eu acho que é uma grande inspiração, inclusive para mim, né? Eu também uso como referência entre os meus, eu falo que tem altos, baixos e profundos, né? Então a gente tem que aprender, né, a pilotar aí nessas diferentes altitudes, né. Agora matou a charada? Ajudou. Obrigada, Aline. Eu acho que a caminhação para nós aqui foi, eu estava caminhando para chegar nesse ponto, ela foi um teste de provas, né? Nós tivemos que nos reinventar muitas vezes, porque fechamos o ano de 2019 e abrimos o ano de 2020 cheio de planos e planejamento, né, entre a Escola Novales, entre a Casa do Hip Hop, né, e também a caminhação, a UT, e fomos atropelados pela pandemia. E num determinado momento, nós nos percebemos tentando puxar, né, uma carroça para um lado, né, cheio de ideias e de planejamento, quando as pessoas estavam passando fome e desesperadas, né, sem fonte de renda e precisando de N outras, precisando de alimento material, também de alimento espiritual, mas de alimento humano, né, muito de alimento humano. E nós largamos tudo e saímos fazendo N outras atividades e fizemos muito, desde sopa, gorro, e, enfim, né, e cestas, e muitas cestas básicas, mas não foram só ações assistencialistas, né, porque nós unimos muitas pessoas nessas ações, que na verdade até hoje elas estão vivas, né. Então, a partir daquele momento também nasceu como fruto da caminhação, e aí com uma disciplina muito grande, né, a interface entre a nossa Escola Novales e uma comunidade que é mantida pela Casa do Hip Hop, de famílias assentadas, uma comunidade extremamente carente aqui, que é a comunidade Renascer. Então, uma professora da Escola Novales passou a atender essas crianças, ajudou a formação de uma escolinha lá, né, algo que é uma atividade linda que continua. Um outro professor ofereceu, né, apoio na horta, transformando a horta deles numa horta biodinâmica, né, e todas essas e várias outras interações foram acontecendo
e todos, né, acabaram ganhando com esse encontro e com aquilo que nasceu do encontro dentro das possibilidades, né, do que dava para fazer. E passada a pandemia, né, agora nós estamos nessa fase aí de nos reorganizar, né, e de voltar a planejar outros encontros e esse caminhar juntos. E manter a chama acesa diante das dificuldades, né, do dia a dia, e não é simples. Então, nós precisamos de muita disciplina para fazer isso, né? E essa disciplina da vida interior, mas cujo efeito deve surtir no social, né? E para o outro. Então, essa busca desse autodesenvolvimento, né? Através de um autoconhecimento, que é o que a gente, na verdade, é onde talvez a gente fraqueje mais, mas é onde a gente deveria estar mais fortalecido, é que nos permite atuar no social, né? No encontro com o outro, servindo de receptáculo, né, para a antroposofia na Terra, né, para o Cristo, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos. Então, que nós possamos fazer isso, né? Então, faz parte desse, eu acho, desse resultado, esse cultivo da disciplina na vida interior, que eu acho que hoje é talvez um dos maiores desafios que a gente tenha, né? Assim, eu estou olhando para a disciplina como um desafio na contemporaneidade, mas é uma disciplina para a vida interior consciente, porque essa disciplina onde você simplesmente adormece, você vai respondendo aquilo que é exigido de você, né, é uma disciplina que, né, é uma obediência vazia, morta, né? Essa onde você tem que cultivar o seu pensar vivo, né? Colocar essa consciência no âmbito da vontade, né, do seu querer, né? Esse âmbito mais inconsciente da alma, né? Para que daí nasça essa vontade legítima, onde você, né, se coloca uma condição ou uma obrigação. E aí, a partir daí, né, desse autodesenvolvimento, dessa vontade mobilizada, né, a partir daí, levar isso para o outro e para o mundo, né, como um caminhante, né, que é onde reside o desafio, e é onde nós falhamos, é onde eu tenho falhado muito comigo mesma, embora você esteja me elogiando bastante, eu tenho deixado muito a desejar, mas não desisti, estou aqui, né, e estou fazendo uma autoavaliação, como uma autocrítica, mas de forma muito consciente, muito sincera, né, e como um ser humano que olha, né, para si, para suas imperfeições, sabe que elas existem, né, e sabe onde estão os seus apoios e os seus elementos para que você, né, então, né, se alinhe e consiga trilhar aí o seu caminho de autodesenvolvimento, né. E aí eu queria fazer um link, assim, também, assim como você trouxe uma referência, né, eu também queria trazer uma, né, desse livrinho que me é muito querido, que eu imagino que todos conheçam, enfim, para quem não conhece, é um livrinho de exercícios, né, chamado 6 Exercícios Complementares, e o Coração Etérico. E há muito tempo, desde que tomei contato com a antroposofia, eu tenho contato com esses exercícios, nós praticamos esses exercícios no ramo, né, semanalmente, e são exercícios muito importantes para se desenvolver qualidades da alma, né, qualidades anímicas. E na minha reflexão durante a disciplina, eu me lembrei do exercício, são 6 exercícios para quem não sabe, mas eu me lembrei do exercício que me é mais difícil e sempre foi, que é o segundo exercício. Só para quem não sabe, então, o primeiro é uma proposta de um exercício, o Steiner apresenta exercícios que são simples e altamente complexos, né, na prática, porque a gente lê e fala, fácil, né, e aí a gente vai desenvolver ou fazer o exercício no dia a dia, né, muitos de nós acabam se perdendo, né,
e acabam não fazendo, né, exatamente como deveriam. Mas o primeiro é controle de pensamentos, o segundo é o exercício da iniciativa da ação, o terceiro da equanimidade, o quarto da positividade, o quinto da ausência de preconceitos e o sexto do equilíbrio. Então, nós sempre fazemos os 6, né, um por mês, um a cada mês, finalizamos, voltamos, fazemos novamente. Então, convivemos com esses exercícios e muitas pessoas, né, ligadas à antroposofia convivem. E de todos esses, eu sempre tive muita dificuldade com o segundo exercício, que, nada por acaso, né, é chamado de exercício iniciativa da ação, que é o termo que Rudolf Steiner coloca. E esse exercício da iniciativa da ação tem absolutamente tudo a ver, sob o meu ponto de vista, com a reflexão que eu fiz, né, sobre essa disciplina para a vida interior. E de uma forma bem simples e bem resumida, assim, para quem não conhece, né, Rudolf Steiner, então, ele nos convida a cultivar a disciplina esotérica, né, como um requisito para o desenvolvimento dessa vida interior, através desses exercícios. E esse exercício de iniciativa na ação é um exercício que trata de um domínio sobre os impulsos da vontade. Então, é um convite para que nós coloquemos a nossa consciência, né, sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer, para que a partir daí nós possamos nos propor uma ação de livre iniciativa a ser realizada todos os dias durante o período aí do exercício, que Rudolf Steiner propõe que seja pelo menos um mês, mas que isso seja mantido depois, né, ao longo dos outros meses, onde a pessoa deve obrigar-se a cumprir aquilo que ela se propõe. E ele sugere que seja uma ação insignificante, algo muito, muito simples, né, como regar uma planta, né? Para quem não rega plantas, né? Para mim isso não ia funcionar, porque eu rego plantas normalmente, então eu teria que pensar em qualquer outra coisa que não fizesse sentido, e mais que sentido como algo que já é parte da minha rotina, mas que seja uma ação, qualquer coisa que eu invente, né? E que eu coloque isso como obrigação para mim mesma. E aí, ele sugere, né, que isso seja praticado, e ele diz assim, né, num determinado momento dentro do livro, ele coloca assim: esse exercício de iniciativa da ação pode ser um bom começo para o exercício da autodisciplina, que é um exercício de mobilização da vontade. E daí ele diz assim: na vida comum, o ser humano é incitado à ação por forças exteriores e atende a elas de maneira exemplar. Não, desculpa, eu tô num outro trecho. Isso eu escrevi depois que ele colocou. Ele diz assim: o motivo da maior parte das ações tem sua origem nas condições familiares, na educação, na profissão. Pensem apenas em como são poucas as ações que provêm realmente de nossa própria iniciativa. Portanto, separemos momentos bem curtos para executar ações vindas de nós mesmos. E aí, enfim, daí, né, eu acabei colocando isso, né? Então, por que não praticar ações por iniciativa própria, né, com vistas a criar esse espaço interior, fazendo, né, promovendo o exercício da vontade consciente como uma prática, né, de autodisciplina para o autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, por que nós damos tanto valor, né, para tantas ações, né, que nos são colocadas de fora para dentro, e damos tão pouco valor para essas ações que são aquelas que a gente realmente precisa ou pode, né, e desenvolver, né, colocando isso de dentro para fora. Eu acho que, bom, acho que é basicamente isso que eu queria colocar. Não sei se isso faz sentido. Eu acho que com essa reflexão fica um convite, né, para que cada ser humano pare, né, para refletir e para pensar, né, sobre suas atitudes no dia a dia, né, sobre o que de fato importa, o que é essencial, né, e o que não é,
em termos daquilo que a gente faz e o quanto tempo do nosso dia nós dedicamos a nós mesmos, ou a esse autodesenvolvimento, né, para esse trabalho de vida interior, para esse exercício no social, né, e na vida exterior. Eu acho que é um convite a uma reflexão. Eu queria ouvi-los, eu queria saber o que vocês pensam, se faz sentido, ou como vocês, sei lá, poderiam complementar, me ajudar a desenvolver, né, ou enxergar outras perspectivas, né, sobre disciplina. Eu acho que a Lua levantou a mão, não sei se é a primeira. Isso, Lua, pode Eu falar. gostaria de ouvi-la. Quem quiser também pode ou levantar a mão ou abrir o microfone na Ai, que delícia te escutar aqui presente, Kátia. Muito obrigada por estar aqui conosco. Hoje, essa semana, eu falei, nossa, que delícia ter uma professora para falar de disciplina. Foi assim que chegou para mim, sabe? Agora, assim, mais recente. Mas no começo, quando você começou a falar, eu fiquei pensando sobre essa ação, assim, né, de onde que a gente, de repente, fazer para o outro é algo que é bonito, vamos dizer assim, e o fazer para nós mesmos chama egoísmo. Egoísmo num sentido ruim, sabe? Vamos dizer assim, feio socialmente. Vou usar essas palavras bem, né? Então, é bonito fazer algo para o outro, e aí eu ganho meus pontinhos, assim, e de repente foi nos ensinado que para que eu vou fazer algo para mim mesmo, né? E aí fiquei com isso na cabeça, assim, isso de como é que a gente, então, fazer para mim passa a ser algo bonito também para o outro num segundo momento, né? Para o mundo, né? Porque não, do que a gente está falando aqui, do que você trouxe para a gente, esse olhar para nós, essa meditação, não seria algo para eu entrar para dentro e virar, né, dentro de um casulo e não sair mais dele, mas sim ter algo, né? E aí agora você estava falando nesse finalzinho, quando você estava falando dos exercícios, eu fiquei pensando nesse mergulhar em nós mesmos que você trouxe, até que é algo que eu me pôs justamente nesse momento assim de vida, desde o final do ano eu fico assim, mas qual que é a minha meta, né? A gente vai lá, medita, por exemplo, né? E com os corações, né? Guiar com os corações, com a cabeça, as metas seguras. Eu falo, mas qual que é a minha meta? Qual que é a minha meta? Qual que é a minha meta? E aí, de repente, te ouvindo hoje, eu falei, bom, não tem como encontrar qual é a minha meta se eu não silenciar e não meditar, né? E olhar para dentro para encontrar, de fato, qual é a minha meta, né? Enfim, essa é a minha... que veio chegando aqui. Muito obrigada pelas suas Não, eu palavras. que te agradeço. Eu não sei se é o meu microfone, será que está fazendo isso? Ah, não, tem um barulhinho, né? Acho que passou. Te agradeço, achei muito interessante as suas colocações e me lembrei de algumas coisas, assim, quando você falava, me lembrei daquilo que é super comum e básico, que a gente sempre escuta, que se você estiver numa situação de emergência no avião, primeiro você põe sua máscara, depois você socorre o outro, né? Então, eu penso que essa disciplina para a vida interior, como um caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, deve te fortalecer e te preparar para a atuação no exterior, né? Para atuação diante do outro, para que você possa fazer esse encontro com o outro de uma forma consciente. Eu acho que a nossa época da alma da consciência exige isso, né? Espera isso de nós, que é o que a gente não está fazendo, né? A gente está deixando esse cuidado com a vida interior, né? E a gente só está voltado para fora. Então, eu às vezes me vejo mesmo como uma esponja voltada para fora, com o lado interior totalmente apertadinho, porque nunca dá e eu não consigo, né? E aí eu acho que tem um risco muito grande para nós, enquanto seres humanos, se nós continuarmos sendo movimentados somente pelo que vem de fora. Eu, como ser humano, tenho que ter a plena consciência
de tomar as minhas decisões sobre aquilo que eu quero ou que eu preciso fazer. E muitas vezes a gente não tem. O ser humano, eu não acho que ele está completamente, né? Eu acho que não está mesmo totalmente acordado. E eu posso até me voltar totalmente para o exterior e para o outro, mas por livre e espontânea vontade, por decisão, por escolha. E não simplesmente por uma resposta, uma obediência. Pelo que, né? Ou para ser conivente com o que está aí, ou para concordar, ou para, né, para atender expectativas, ou alguma coisa assim. E me lembrei também A Escola do Altruísmo, que eu li recentemente, que diz assim que para você ser altruísta, né, e se dedicar ao outro, você primeiro tem que ser egoísta. Então, assim, não existe altruísmo sem egoísmo, né? E nesse o egoísmo é esse processo de voltar-se para si, e que eu acho que não é o egoísmo que a gente ouve quando a gente fala, nossa, aquela pessoa é egoísta, né? Aquela só, né, ela faz mal para o outro porque ela só pensa em si. Não é esse egoísmo, né? É esse egoísmo de ego, né? De olhar para si como uma oportunidade de autodesenvolvimento para que você esteja pronto, preparado, consciente e fortalecido para daí sim se voltar ao outro e se doar ao outro. E caminhação é muito isso, né? Porque você vai ao encontro do outro com muita humildade e trazendo o conhecimento que nós temos, mas, e aí eu acho que tem a ver com o texto inicial, que é um texto muito lindo, que eu não conhecia, que a Aline trouxe, de tornar esse conhecimento vivo, né, e não aquele conhecimento de livros, mas colocar aquele conhecimento, né, na alma, nesse movimento, né, no espiritual de encontrar com o outro, a partir de vivências, né, onde você vai aprender e também, de alguma forma, vai ensinar, né. Sim, foram as coisas que me vieram a partir do que você estava colocando, Lua. Obrigada. Sim. Não sei se faz sentido. Boa Quer dar noite. Quer falar, Lua? Tudo bem? Oi, Cíntia, Então, tudo bem? tudo bem, boa noite. Boa noite. Você estava falando, né, desses dois aspectos, e eu achei bem interessante, porque, na verdade, comigo veio a imagem, assim, o contrário do que você estava falando, né? Eu me acho uma pessoa super disciplinada para aquilo que eu me proponho. Então, assim, porque na verdade eu sou da área da educação física, né? A gente trabalha com luta, atividade física, e a disciplina é um valor que a gente cultua muito, né? Dentro do jiu-jitsu, do tatame, então a gente fala muito sobre essa Que legal. disciplina. E ser um atleta, né, requer muita Muita disciplina, disciplina né? Você interior, se muita. propor, não tem ninguém falando, é você que tem que ir, você que tem que se superar, então, assim, e em contrapartida, eu sempre tive muita dificuldade de fazer aquilo que o outro estava pedindo para mim, sabe? Então, eu sempre me Olha, achei muito indisciplinada com trabalho, né? Então, assim, nossa, muito. Eu tenho um temperamento muito sanguíneo, então, assim, eu vou de lá para cá, daqui para lá, e eu sempre me achei muito indisciplinada. Eu falava, caraca, velho, de novo eu vou mudar, de novo eu vou fazer, eu vou começar de novo. Poxa, não achava que eu tinha persistência, sabe? Assim, achava que essa persistência ia de encontro com a disciplina, né? Então, ela falou, nossa, eu já estou desistindo de novo, será que não é falta de disciplina e tal? E aí, depois eu fiquei pensando que, depois que eu voltei a... Porque aí é isso, né? Como eu sou muito sanguínea, já fiz várias coisas, várias atividades, vou para lá, vou para cá e tal. Só que eu sou capoeirista há muitos anos, né? E voltei a trabalhar com a capoeira. E aí, na capoeira, eu encontro a minha disciplina para o externo. Então, fiquei pensando quanto talvez isso não tenha a ver com a nossa essência, né? Com o nosso propósito de vida, o que a gente tem de melhor para oferecer, qual é o nosso caminho, né? E então me veio muito isso, né? De que talvez a gente não encontra esse equilíbrio entre as duas disciplinas, porque talvez a gente não está muito ali
no caminho certo, né? Mais essa disciplina exterior, né? Que talvez você não vê muito, é meio inconsciente, né? Você não vê muito, assim, sentido naquilo que você está fazendo, então logo você deixa e tal. Então veio muito isso para mim, porque a capoeira, ela é multifacetada, né? Então, assim, você tem que aprender a cantar, tem que aprender a tocar, você tem que jogar, você tem que dar aula e faz instrumento. Então, assim, ela é muito ampla. Maravilhosa. E se você não tem disciplina, é isso, né? Uma perna fica meio manca ali e tal. E eu não me sinto assim, sabe? Nesse espaço. Nesse espaço da capoeira, eu vejo que eu vou lá, mesmo que não vai nenhum aluno, não importa. Eu tô lá, é isso que eu tenho que fazer. Não importa se não foi ninguém, se não tá, é o que eu tenho que fazer, né? Então, talvez, né, tenha aí essa questão de encontrar mesmo a essência, né? E aí essa disciplina não seja tão pesada assim, né? Não sei. Mas veio isso para mim, queria compartilhar. Nossa, muito interessante, e assim, muito obrigada por você compartilhar, e eu achei, você sabe que essa minha reflexão, eu fiquei pensando exatamente assim, quem seria o ser humano oposto a mim, né? Quem é esse que está ali né, nessa super autodisciplina para a vida interior e não para a vida exterior? E eu imaginei, enquanto você falava, nós duas numa gangorra, numa ponta, você na outra, e talvez dois extremos, né, onde a gente talvez pudesse procurar um ponto de equilíbrio, que você falou bem. E aí me veio algo bem interessante, assim, para eu abrir espaço para a minha vida interior e ter essa autodisciplina comigo, eu preciso colocar muita energia, muita. Então eu preciso movimentar âmbitos da minha alma que não são simples para mim. Então, a minha dificuldade está aí, porque quando eu vejo, eu estou sendo levada, e aí eu tenho que segurar, então eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que pôr essa energia, e eu tenho que fazer isso funcionar. Então, o meu gasto energético tem que ser nesse sentido, de cultivar essa vida e essa disciplina interior. E para você, talvez seja exatamente o extremo oposto, né? Então, onde você tem que colocar energia e força para conseguir atingir um objetivo, enfim, conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio, é exatamente nessa disciplina do voltar-se para fora, para o mundo, para a sociedade, para o que vem, né, ao meu encontro. E é interessante porque não tem nenhum certo e errado, não tem um melhor ou pior, tem duas situações, não sei se extremas ou quase, né, ou diferentes, né, duais, né, numa certa dualidade, mas tem algo que é comum, tanto para mim quanto para você, que é ter a consciência de onde nós podemos nos autodesenvolver. Então, para mim está muito claro onde eu preciso pôr essa força, essa energia para não me perder, senão eu sou levada. E onde você precisa colocar essa força, essa energia, para também não ficar só voltada para a vida interior, né? Ou para aquilo que você se coloca, porque socialmente também isso não é possível. Nem um lado nem outro, né? São possíveis, porque eles vão trazer algum tipo de consequência para a nossa vida, né? Seja a vida interior, seja a vida exterior. Então, apesar de serem situações diferentes, tem algo que é bem comum, né? E a gente precisa se auto-exercitar. E nós precisamos dessa consciência, né? Desse eu, né, pleno, bem acordado, para que, de fato, a gente consiga, né, desenvolver aquilo que não é tão simples e nem tão fácil, né, mas de forma consciente. Muito legal. Eu acho bem interessante isso que, né, foi posto aqui agora, porque primeiro que a gente tem uma única imagem do que é equilíbrio e de que esse equilíbrio não é o equilíbrio da vida, né? Porque a vida é feita de movimento e a gente acha que equilíbrio é o equilíbrio estático, né? Fico num pé só e não me mexo. Mas a vida é movimento, ou seja, é na bicicleta, né? Entre altos e baixos, né? Ora mais para um lado, ora mais para o outro. E a gente tem esse desafio de
aceitar isso, né? Essa coisa dual mesmo, né? E que é nesse movimento que a gente vai entendendo o que é esse meio do caminho, né? Esse meio termo que a gente não vai parar ali, né? Como na Lemniscata, né? A intersecção é só passagem, né? Mas a gente precisa ir lá fora, Ir entrar, para né? dentro. Né? Isso. Assim, quanto que é importante isso, assim, né? E outra coisa que me ocorreu também, né? O quão importante é a gente poder encontrar as pessoas. Porque talvez a gente levasse muito tempo para compreender isso que em pouquíssimos minutos se deu aqui, né? Uhum. E o quanto que essa disposição e essa disponibilidade para encontrar o outro por quem ele é, o quanto me oportuniza conhecer a mim, né? Uhum. Uhum. Então, você trouxe algo assim, né, tipo, certo de que aqui não é bom, e aí aqui é bom, aqui é ruim para você, né, na sua perspectiva. E a Cíntia traz outra realidade completamente diferente, né, do que é o desafio dela e o que é a facilidade dela. E aí você fala: "Olha, veja bem, não tô tão ruim assim, né? Tô bacana". Aí a outra fala: "Nossa, olha, isso daqui que é tão simples, para ela é difícil". Gente, que coisa! Então, até que não tô tão mal na minha evolução, assim, né, no meu processo. Então, a beleza que é a gente poder se encontrar, e eu acho que esse é o convite, né, também da caminhação, assim. Às vezes não é o que você vai fazer, é só estar, né, disposto a esse encontro. Uhum. E Uhum. o quanto todo mundo ganha com isso, como você trouxe no seu relato, né, das experiências aí desse encontro da diversidade, né? Uhum. Porque eu gosto muito dessa imagem e que eu cultivo ela há um tempo, assim, de que eu amo conhecer coisas que estão meio cheias, sabe? Assim, gosto de coisas, de estar em lugares que não tem. Conhecer pessoas que não têm, sabe, porque aí é que a gente pode fazer junto o que não tem ainda, né. Então Uhum. você chegar num lugar que falta coisas, e eu digo, né, desde de trabalhos, a praça, né, a rua da sua casa, assim, que bom que não tem alguma coisa, né, porque daí você pode ir lá e pode fazer, né, e Uhum. dar a sua contribuição no mundo, né. Então, como que é potente, assim, o encontrar com Uhum. outro e às vezes não planejar, não ir com as coisas, né, muito estruturadas Endurecidas, né? Fechadas, né? Uhum. e para servir, né. Então, assim, como você falou, né, esse processo, a gente tinha sonhos incríveis para 2020, aí veio a pandemia, e a gente fez o que era preciso. E o que era preciso não era o que a gente gostaria, mas era o que era preciso naquele momento. Hum. E vocês tinham condições de oferecer, de fazer, de, né, se colocarem os talentos de vocês à Uhum. disposição, né, do mundo. E digo Uhum. talentos porque, né, eu sei que não foram só, recursos materiais, né, assim, às vezes o recurso material veio porque eu contei para alguém, né, eu fiz alguma Uhum. coisa, né, e aí chegou, né. Então acho incrível, assim, isso. Bom, os encontros são oportunidades, né, de se conhecer e de se autodesenvolver, né? Então, estar disponível e à disposição para o encontro é se permitir, né? E, e foi isso, né? A hora que você me fez o convite, nos meus primeiros 5 minutos, eu fiquei super feliz, depois eu fiquei em pânico, e depois eu falei, não, olha que oportunidade, eu tenho pela primeira vez a chance de parar e pensar sobre isso, refletir, ler, compartilhar, né? Aprender e ouvir. Então, acho que é isso, né? Eu estou bem, super feliz aí com a oportunidade, com
com as colocações de vocês e com esse entendimento melhor, né, de que ponto nós estamos e o que nós podemos e onde, né, desenvolver. E eu, faz anos que eu me falo as mesmas coisas, né, que eu sei o que eu preciso fazer e algumas eu já faço, outras ainda não, mas eu estou nesse caminho, não desisto, né, então essa persistência de, olha, eu ainda não consegui, mas tá aí, eu vou alcançar, né, de esperançar, né, fazendo algo de que você vai conseguir em algum momento se autodesenvolver, né, nesses pontos, eu acho que faz parte, nos mantém vivo, nos mantém em movimento, né, e esse movimento permite esse encontro, né, até que você, de fato, consiga, né, consiga realizar. Vou contar uma curiosidade aqui, que de todos esses aspectos, né, tanto os externos que a gente já falou no ano passado e está disponível no YouTube, quanto esses internos, que agora nós estamos fazendo aqui mais próximos no Zoom, a gente está fazendo um e-book para apoiar o desenvolvimento, né, das localidades e ter mais localidades de fato, assim, sendo parte da caminhação, né? E a Kátia está escrevendo sobre, está escrevendo não, né? Já escreveu sobre disciplina, né? E aí, Lu, a professora estava assim, ai, mas quantas referências, eu tenho que dar referências bibliográficas? Estava querendo botar tudo na BNT aqui. Professora, né, gente? Que é professora da USP, tem que ser assim. Eu perguntei, eu falei, você quer um texto de referência? Ela falou que era um texto autoral. Eu falei, então tá bom. Oi, Giuseppe. Bem-vindo. A sua pergunta aqui em relação a alguém de Angra dos Reis e Paraty. A gente tem a Mônica, que quer iniciar um movimento um pouco coletivo no litoral norte, né? A Mônica, junto com a Mônica, está em Paraty, se eu não estou enganada. Tem a Rosângela, que está em São Sebastião, e a Mari, que está em Caraguá, né? Então, são iniciativas próximas e querem realizar algo lá. Acho que posso colocar em contato aí. Mas você quer se apresentar? Bem, estão me ouvindo aí? Alô? Bem, eu me encontro aqui na fronteira entre Angra dos Reis e Paraty. Tem uma escola próxima aqui que uma das donas é estudiosa, chegou a iniciar o seminário lá no Rio, e eu estou tentando formar uma comunidade que sustenta a agricultura aqui com o apoio da Eletronuclear, né? Que tem um programa que já está apoiando uma comunidade quilombola. Mas eu estou sozinho aqui nesse movimento, né? Eu acho que sou o único membro da Sociedade Antroposófica. Eu tentei, através da Patrícia, da SAB, obter o contato de quem atua por aqui, mas ela não me deu retorno. Eu falei, pode fornecer o meu contato aí para quem for da região, mas até o momento ninguém entrou em contato comigo, então peço que passem o meu contato. Eu vou escrever aí no chat, meu WhatsApp e e-mail, que aí facilita, tá ok? Ótimo. Eu vou compartilhar com a Mônica, com a Rosângela, com a Mari. Eu vou passar também a base de dados, né? Porque eu estou fazendo também um pouco desse movimento e articulação entre cidades ou regionais, assim, nas cidades que são pequenas, assim, e bem próximas, né? Mas eu vou te articular, sim. A Mônica vai ficar bem feliz aí de ter mais alguém também para somar aí na realização. E muito bom que você está Giuseppe, conectada à cultura. é isso que eu ia falar. Eu também sou aqui uma coprodutora, faço parte de um CSA aqui em Piracicaba. A gente tem hoje um movimento, começou acho que faz uns 2 anos, né? Meu marido está aqui do meu lado. Acho que faz um pouco mais que 2 anos.
E agora foi muito difícil começar, mas agora o movimento está super fortalecido aqui. Esse final de semana mesmo teve uma palestra, tem muitas pessoas querendo entrar, ele já cresceu 2 vezes, e começou com um grupo pequeno, ampliou, dobrou, e agora tem perspectiva de aumentar. Não sei se você tem interesse, mas se você tiver, não sei se você já tem a tua comunidade aí, os contatos, mas se você quiser, posso colocar você em contato com o grupo daqui, que é um grupo bem bem conectado com outros, outras lideranças, né, aí que são parte do CSA, mas se você quiser também, eventualmente, posso te ajudar nisso. Eu agradeço, porque tem um site da organização, né, CSA, que fica lá em Brasília e tem um nome cadastrado lá, aqui de Angra dos Reis, só que o telefone não aceita ligações. Escrevi para lá. Mas eu posso te colocar em contato com o João Benedetti é o professor aqui da nossa escola, ele que é o coordenador do CSA daqui, ele é super conectado com o Brasil inteiro, e com agricultura biodinâmica, com agrofloresta, então assim, ele tem vários contatos, e quem sabe ele conhece outras pessoas que estão próximas a você, né, para poder fazer a ponte. Então, acho que rede de contatos é sempre bem-vinda, né? Se você puder colocar, não sei se você quer colocar teu e-mail ou teu WhatsApp, ou teu telefone, eu posso fazer essa ponte também. Tá ok, eu vou colocar no grupo aí. Bom, boa sorte para você, não desiste, persiste, disciplina. É interessante, né, que assim, a CSA eu conheço há bastante tempo também, eu acho uma super inspiração nesse lugar também da disciplina, né, assim, e essa organização, né, acho que disciplina também tem essa relação com essa organização e persistência também, né, e aqui em Sorocaba a gente tinha um movimento de CSE, e recentemente, através do encontro com o Reinaldo, do mês passado, entrou em contato com a gente uma pessoa lá de Freiburg, acho que é, na Alemanha, e eles têm lá um CSM, que é de medicina. E o que é CSE? Comunidade que Sustenta a Educação. Olha que legal! Eu não sabia, só conheço o CSA. Uma relação com a educação. Educação. E CSM que agora, sustenta a medicina? de medicina, isso, essa Deveria relação. ser CSS, né? Que sustenta a saúde, né? Pode ser. Achei muito interessante, porque realmente, assim, os princípios da CSA, eles são replicáveis em vários âmbitos, né? Assim, uma organização muito inspiradora. Giuseppe é alumni da USP. Legal. Quero saber, eu baixo aqui, depois eu te mando, tá, Kátia? Qualquer coisa, se você não conseguir. Tá bom. Que bom. Ótimo. Aí salve o Obrigada. chat, depois a gente também te passa. Tá bom. Quero saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguma partilha para fazer. Senão a gente vai para os nossos encaminhamentos finais aqui. Ai, errei aqui. Aline, eu Pode queria falar. compartilhar só mais uma coisa, né? Que recentemente eu fiz um curso de constelação sistêmica, né? E aí eles falam muito sobre a visão sistêmica, que é essa relação, né, do que é bom para mim e o que é bom para o outro e o que é bom para o todo, né? Então, isso clareou muito, né? Porque é isso, a gente vive nessa dualidade, né, do eu e do outro, quando na verdade não tem, né? É um todo, é um sistema. Então, assim, não é que eu sou egoísta, né? Mas eu tenho que olhar para mim também, porque se não for bom para mim, não é bom para o todo. E se não for bom para o outro, também não é bom para o todo. Então, consequentemente, não é bom para mim, né? Então, essa visão sistêmica me ajudou muito nesse sentido, né? De olhar para o todo. Eu queria compartilhar. Obrigada, foi muito bom.
Ótimo. Kátia, Cíntia é lá de Maraú e está articulando com a gente lá o seminário em agosto, lá na Bahia. Nossa, Aí, sensacional. Não, acho que eu não a conhecia, né? Fiquei muito feliz de te encontrar aqui. Quem sabe, né? O que a gente mais sonha é se encontrar presencialmente. Recentemente, eu e a Aline nos abraçamos, né, Aline? Depois de 3 anos trabalhando juntas no online, a gente se conheceu e de verdade ela existe, eu existo, né? E foi tão gostoso. Foi um abraço longo. Então, espero poder encontrá-la também presencialmente aí, quem sabe, em breve. É isso, é bem falando- possível que tenha capoeira nesse seminário, neste encontro, né? Que delícia. Ai, eu amo. Pode falar, Giuseppe. Não, eu queria pegar o nome, a Mônica, e qual é o outro membro aí da região aqui de Paraty e Angra dos Reis? A Mônica, a Rosângela e a Mari. Agora, o sobrenome da Mônica e da Rosângela, eu não lembro, mas a Mari é a Marigóis, que tem o Quintal dos Manacás. A Mônica e a Rosângela fizeram formação em pedagogia curativa comigo. Mas eu passo esse contato para você, sim. Eu tenho seu contato e vou articular isso daí, de aproximá-los. O Quintal dos Maracás é Escola Waldorf? É um espaço de convivência. Que em Paraty eu já ouvi falar Quintal Mágico, mas nunca fui lá, não. É escola. O Quintal dos Manacás é em Caraguá. Ah, não. Então, Coraguá é longe, não. É distantezinho aí. Então, Agradeço. Gente, então, agradeço muito a disponibilidade da Kátia, a presença de vocês, quem está aqui no ao vivo, quem verá depois. Semana que vem a gente vai ter o segundo encontro do planejamento participativo do seminário. Então, a gente realiza anualmente um seminário. Ele, este ano, retoma para o presencial, então vamos poder nos abraçar, né, tudo mais. E vai acontecer em Arembepe, na Bahia, né, a sede do Boi Tricotado, que é uma das pessoas também que está envolvida com a caminhação desde o início, né, e a gente entende a importância da gente descentralizar de fato, né, esse movimento nosso aqui, mostrar que a gente está pelas periferias mesmo, né, pela borda que transborda, né, que a gente, né, é esse cidadão de dois mundos, né, o mundo antroposófico e o mundo popular, né, então vai ser um convite bem legal, mas se você não puder estar presencial, esse convite é para você também realizar simultaneamente um encontro na sua localidade, né? Então a gente quer fazer esse encontro que integre, né, as diversas localidades. A gente não sabe ainda, né, se através de uma mesa redonda, né, como vai ser a configuração disso, mas a gente quer que as localidades se escutem, se reconheçam, mas também atuem e se relacionem, né, no local, né, no presencial. Então, ter esse momento híbrido, né, e depois ter as ações em cada localidade. Kátia, não sei se você quer trazer uma palavra final. Eu vou finalizar também com um textinho para vocês saírem com o coração bem preenchido daqui. Ai, que delícia. Eu vou deixar a palavra final para o seu textinho. Eu queria só agradecer muito, muito a presença de todos, todas, todos que estão aqui, e dizer que esse convite que foi um desafio, ele, na verdade, foi um presente, né? Porque me ajudou muito, né, a pensar e entender outras questões, a fortalecer a minha vontade, né, para trabalhar aquilo que hoje eu não consigo tanto, mas que é tão importante. E foi assim, um grande aprendizado ouvi-los também. Muito obrigada, Aline.
e principalmente pela sua força, pela sua persistência. E você é um exemplo, você é uma inspiração, assim, para todos, né, que te conhecem. E muito obrigada, assim, e vamos em frente com muita disciplina, né, para manter essa chama acesa e cada vez mais forte, né, mais aquecida. Obrigada, um beijo grande em todos. Gratidão, Kátia. Muito, muito obrigada. E vou aqui para o meu textinho para vocês saírem com o coração bem, bem aquecido. É a parte final da 13ª palestra do GA 212. Depois eu mando essas referências junto com a gravação também depois, tá? Não foi por causa de um mero símbolo que Goethe procurou em toda parte coisas que atuassem como inspiração, expiração, sístole, diástole. Ele via toda a existência humana numa imagem de dar e receber. Cada um dá, cada um recebe. Mas para que haja um ritmo correto que harmonize esse dar e receber, devemos entrar na era micaélica. Quero finalizar com essa imagem, para que vocês sintam bem qual era a intenção dessas considerações. A intenção não era que vocês levassem para casa, em suas cabeças, aquilo que aqui foi dito, para transformá-lo em objeto de suas reflexões. O que desejo é que levem algo em seus corações e o transformem em realidade. O que o ser humano carrega na cabeça, ele o perde no caminho, mas o que está em seu coração fica ali guardado e atua em todas as situações em que o indivíduo se achar. Se vocês acolherem em seus corações, em todo o seu ser, aquilo que lhes pude dizer, então o nosso colóquio se desenrolou de forma certa. É desse ponto de vista e com esse sentimento que eu gostaria de dirigir aos seus corações essa palavra de despedida. Procurem aceitar minhas palavras como tentativa de levar a seus corações o que não pode ser expresso em palavras. Se os corações se tiverem impregnado com o que chamei de espírito vivo, então nós teremos realizado, pelo menos em parte, a meta que nos reuniu aqui. Mas vamos reencontrar-nos, animados desse mesmo sentimento. Realizaremos a união em espírito, mesmo se atuarmos individualmente, nos mais diversos campos da vida. O mais importante é ter nos encontrado em nossos corações. Estes serão, então, impregnados pelo espiritual, pelo impulso micaélico. Ótima noite. Até a próxima.